Salve, rapaziada, muito boa tarde, no ar a partir de agora, na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola, nesta segunda-feira. O programa de hoje recebe o presidente reeleito do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos, a quem a gente agradece a presença aqui no Donos. Já faço o convite para a torcida do Internacional no YouTube, mandar as suas perguntas para o presidente Alessandro Barcelos. Você, torcedor colorado, que já está na expectativa pelo 2024, mande a sua pergunta para o presidente Alessandro Barcelos, que dentro do possível, claro, ele responde aqui no programa. De imediato, eu quero aproveitar também e fazer um outro convite para a torcida do Internacional, e aí sim, em cima da nossa enquete de hoje. A nossa enquete é para pôquer, transformando vidas com o esporte. E a enquete é a seguinte, obviamente, sobre o Internacional para a próxima temporada. Com a reeleição de Alessandro Barcelos, você acredita que o Inter será campeão em 2024? Coisa que não acontece desde 2016? Sim ou não? O presidente está aqui para responder essa pergunta, né? O maior desejo do presidente, sem sombra de dúvidas, é responder sim para essa pergunta, né? Foram 3 anos de gestão onde ele perseguiu esse sim, mas acabou não acontecendo. Presidente Alessandro Barcelos, muito obrigado pela sua presença aqui no Donos. Cumprimentar o senhor, né, pela vitória, né? Mais uma vez, pela reeleição e boa sorte no comando do Internacional. Gostei muito, presidente, do seu discurso logo após a vitória, falando bastante em pacificação. Me parece que nesse momento é o que o clube precisa, né? Eu faço uma leitura desse processo eleitoral que o Internacional em alguns momentos sangrou, presidente. Foi uma batalha muito forte, né? Muito forte, muitos ataques, muitas ofensas. A instituição não precisa passar por isso. E me parece que a partir de agora realmente é chegado o momento da pacificação. Obrigado, presidente. Bom dia, Gamba. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia ao torcedor colorado que está nos acompanhando nesse momento. Sem dúvida nenhuma, foi um processo importante, né? A maior eleição de um clube no Brasil. Batemos outro recorde de participação. Isso orgulha o time do povo, orgulha o clube do povo, né? E nesse sentido, agora virada a página da eleição, necessariamente trabalhar para que o clube possa estar mais unido. Isso é fundamental para que as vitórias aconteçam. Óbvio que tem toda uma questão de estruturação, de reestruturação, de organização do clube que foi feito e que precisa continuar. Óbvio que tem a questão fundamental que é darmos mais condições ao treinador para que tenha outras alternativas, para que a gente possa vencer e ganhar títulos, mas a questão política ela também é importante e a gente precisa trabalhar nisso. Já estamos trabalhando imediatamente depois da eleição, já procurei algumas pessoas importantes do clube, já troquei mensagens, já troquei telefonemas e a gente vai trabalhar nisso agora para que a gente possa construir de fato um ambiente positivo dentro do clube, para que, superando essas questões, tenho certeza que as demais serão, vamos dizer assim, mais fáceis de serem enfrentadas e, consequentemente, quem ganha somos todos nós colorados. Alexandre Hermes. Presidente, mais uma vez, além de ser bem-vindo, né, aqui no Donos da Bola, parabéns pela sua reeleição, mas entre essas ligações, né, tem uma que talvez o torcedor colorado que está nos assistindo lá quer saber, e não só pela ligação, mas principalmente pelo futuro do Internacional, né, 2024, que obviamente o senhor sabe, está se rindo justamente porque o senhor sabe que eu vou perguntar sobre o Eduardo Cudê, né? O senhor já falou com o Cudê, ele lhe ligou para lhe parabenizar, o senhor, como é que está a questão já de manutenção do treinador? Porque o senhor já tinha externado várias vezes que queria manter o Cudê aqui, né? E o que então a gente pode falar sobre isso já aqui para os nossos ouvintes? Não, sem dúvida nenhuma é uma prioridade para nós, né? A manutenção do Cudê, da forma como ele executou o trabalho desde a sua chegada, mesmo não tendo pré-temporada, mesmo não participando do planejamento da montagem do elenco, né? Topou um desafio que não era fácil, importante, né? Já chegar de cara para jogar um jogo de eliminatória contra o River Plate, que era favorito de uma Libertadores, e evoluiu ao longo do tempo com isso, né? Então a nossa prioridade é essa, a gente, terminada a eleição, né, ele já tinha feito contato antes da eleição, ele estava bastante preocupado, e eu acho que essa preocupação dão indicativos importantes de que, né, ele tomando a decisão, que agora é dele,
né, nossa decisão de que ele fique, de permanecer. Pediu alguns dias, é óbvio, para conversar com a família, né, porque tem essas questões particulares também fortes, não se tratam de questões de propostas de outros clubes, de disputa por ele, mas sim questões que são muito dele. E a gente está obedecendo isso, conversamos depois da eleição sim, e vamos agora nessa semana, se possível, dar um passo importante para que as coisas se definam. Dá para dar algum bastidor sobre o que foi falado, tá? Quando ele ligou para o senhor agora depois da eleição? Boa sorte, e depois parabéns, sabia que ia dar certo, tinha confiança, né? Na saída do jogo lá, eu me desencontrei porque termina o jogo e eles foram de carro para Buenos Aires, né? Ele ama dirigir. Então eu até disse, cara, vai viajar de madrugada. Não, mas a gente para no meio do caminho, dorme um pouco e tal. E ali, quando eu fiquei na coletiva, quando eu saio, já era 1 e pouco, eu chego, tá um cachecol lá guardado, né? Que ele pediu para me entregar para dar sorte na eleição. Então o cachecol tá guardado, deu sorte. E isso mostra como ele estava preocupado com esse ambiente, né, de eleição e como confia muito na relação que constituímos. Espero que esse seja um ativo importante agora, na hora da gente retomar as conversas. Lucas Colar, fica claro para quem o Cudê torceu na eleição, né? Nós falávamos sobre isso aqui, né, durante a eleição e ficou claro. Mas quero te perguntar, presidente, primeiro, parabéns de novo, né, pela reeleição e obrigado pela presença. Ontem a gente conversou com o Magrão, lá no Voz do Gigante, e ele revelou que já na quinta-feira pela manhã vocês trabalharam no planejamento de 2024, ou seja, antes da eleição, e que esse planejamento ficaria para o Roberto Melo caso ele fosse eleito. O que há nesse planejamento, né, para 2024 quanto a reforço? É claro que é muito difícil que o senhor fale em nomes nesse momento, mas uma frase me pegou no seu discurso pós-eleito, que foi: agora o adversário do Inter passam a ser outros clubes. Que dá a entender que a outra chapa também concorria com os mesmos reforços que vocês. A partir de segunda-feira ou de domingo, o que o senhor pode adiantar sobre reforços? Há chance de anúncios ainda em 2023? A partir de hoje de manhã já estávamos reunidos, estamos trabalhando, não paramos nem um minuto. O que nós tínhamos a obrigação de fazer na medida em que você é responsável por um clube, você precisa deixar o planejamento pronto. Se você perde a eleição, essa semana seria uma semana de trabalho e de transição. E poder entregar a quem chega um trabalho consolidado. Todo ele, do início ao fim, todas as posições, alternativas, valores, isso tudo a gente já tem mapeado, né? Óbvio que a negociação, elas mudam, mas era importante ter isso para mostrar exatamente aquilo que em algum momento fomos inclusive atacados de não ter um profissionalismo no departamento de futebol. Isso seria importante, né? Agora, em relação até à pergunta anterior, né, de quem torcia ou quem não torcia, o que nos dá muita confiança, assim, e a gente tem que cuidar para não virar o fio e não passar soberba, e nós não vamos fazer isso, tem muito para trabalhar, mas o que nos dá muita confiança é que a gente constituiu ali um grupo realmente fechado, um grupo que torceu, depois principalmente do jogo contra o Botafogo, muito por esta vitória na eleição, porque reconhece o esforço e o trabalho. Isso é uma coisa fundamental no futebol. Você ter um clube trabalhando junto na mesma direção. E hoje a gente tem um grupo de atletas, uma comissão técnica e uma direção unida, trabalhando com foco para o futuro. Isso é um primeiro passo importante. A gente sabe que tem que trazer reforço, a gente sabe que tem que trazer, né, mais qualidade, a gente sabe que em determinados jogos, quando fazíamos as substituições, a qualidade da equipe caía. Isso nós temos que consertar, isso nós temos que melhorar, né? Então, esse é um ponto de partida importante. Aí o planejamento, como tu perguntasse, a gente está trabalhando nele hoje desde cedo, vamos continuar à tarde, né? São espaços de tempo curtos para quem quer começar o ano já no dia 6 na reapresentação com um grupo, né, se possível, todo ele basicamente formado. Tem algo perto? Né? Então tem algo perto, né? E assim que a gente tiver essas confirmações, eu não vou ficar, como foi sempre, especulando nomes, mas são nomes que vocês muitas vezes falam, outros não, outros também durante a eleição foram citados muito mais por quem queria tumultuar o processo, e de fato é verdade. Eu até acho que não tem como ser diferente, né? Você tem alguém que está se postulando a ser presidente do Internacional, precisa também enxergar o seu modelo de ver o clube e os seus contatos. Só que o que eu quis dizer, e repito aqui, é que às vezes isso atrapalha também, porque o outro lado do interlocutor fica na dúvida, eu estou negociando com quem? Com este que vai ganhar ou com aquele? E isso atrapalha. Bom, agora não, agora nós estamos com uma condição de fazer isso de uma forma muito mais direta. Ribeiro Neto.
A cara do... Ele já faz uma virada assim, ó. Tudo bem? Parabéns, presidente. Tudo bem. Presidente, vamos lá. O senhor tem 3 anos. O que o senhor, inclusive como margem de campanha, o senhor falou que eram 3 anos de preparação, de ajustes, né? Semear para colher. Né? Beleza. Então eu vou usar um pouco da sua sinceridade, presidente. O que nesses 3 anos o senhor fez ou deixou de fazer que não repetirá a partir deste momento que o senhor foi guindado, né, com a confiança do associado para mais 3 anos? Olha, Ribeiro, a primeira e a mais importante, e esta que eu vou citar aqui, nós hoje temos uma capacidade de investimento que não é comparada aos grandes clubes, né, semelhante. Vamos falar aí de Flamengo e Palmeiras, que tem uma grande receita, né? Mas é uma capacidade que nós nunca tivemos. E isto nós não vamos repetir, que é ter dificuldade de montar a equipe desde o início do ano. Não só de jogadores que chegam, como da possibilidade de mantermos jogadores. Isso é fundamental, porque isso te dá uma capacidade muito maior, né, de competitividade. Primeiro no Campeonato Gaúcho, que é um campeonato que nós precisamos retomar, né? É verdade. E depois ao longo da temporada. Nós falamos isso na campanha eleitoral porque foi um trabalho que a gente conversou muito, inclusive com o Cudê, né? De que precisamos comunicar muito bem e construir um ambiente, embora o Internacional não possa e não deva, pelo tamanho que é, dar prioridade a competições em detrimento a outras, mas deixar claro que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que a gente vai dedicar, né, uma prioridade especial. Né? Vamos fazer 38 finais. O senhor errou em alguma E fazer coisa? 38 finais significa não só dentro do departamento de futebol, mas o clube como um todo e a torcida. Nós temos que criar esta ideia, essa sinergia, trabalhar com marketing, trabalhar com sócios, trabalhar com o torcedor, para que a gente, no primeiro jogo, já tenha um público recorde. Para que a gente possa chegar com média de público acima de 35 mil pessoas, para que a gente possa fazer de cada jogo realmente uma final, porque só assim a gente vai conseguir conquistar um título que o ano que vem fará 45 anos. O senhor se acha, né? O senhor pode achar que não. O senhor acha que o senhor errou em alguma coisa? O que foi e o que o senhor faria diferente? A gente errou. Se não tivéssemos errado, teríamos conquistado os títulos que batemos na trave 2 vezes, né? Chegamos em 2 vice-campeonatos brasileiros, chegamos entre os 4 maiores da América e não conquistamos títulos, né? Agora, o que eu posso dizer para vocês e para o torcedor é que os erros que a gente cometeu foram erros, às vezes, de avaliação, mas foram erros que nós entendemos que eram necessários, primeiro, que era necessário correr riscos, e esses riscos deram errado, porque nós não buscamos sair daquilo que era o nosso princípio nesses 3 primeiros anos. Um enfrentamento e uma busca de como tirar o Internacional de uma situação financeira que o levava, se nada fosse feito, a ter hoje uma dívida em torno de R$1 bilhão. Esse era a tendência do endividamento do Inter. E a gente conseguiu estancar só o endividamento, a gente não conseguiu pagar a dívida. Agora nós vamos com o que fizemos, os 200 milhões da Liga Forte, possibilidade de lançamento de um fundo que está pronto para ser lançado, nós vamos praticamente abater toda essa dívida. E ao abater essa dívida, a gente dá ao clube uma condição que ele nunca teve, e uma condição que daí sim, tenho certeza, reflete muito no departamento de futebol, na qualidade da equipe e, consequentemente, nos títulos. Então é uma coisa que tem conexão, mas que, por óbvio, daqui a pouco a gente, correndo mais riscos, a gente poderia ter tido resultados diferentes. Muito bem. Farid. Cumprimentos, presidente. Parabéns. Obrigado. Presidente Barcelos, eu conheço há mais de 30 anos, de outros carnavais. Presidente, tenho 3 em 1 para fazer para o senhor. Nossa. 3 em 1. Meu Deus. Presidente, primeiro, se me permite mais um. Primeiro, presidente, E outro? O senhor vai contratar um executivo de futebol chamado dos Cascudos. Segunda, o senhor falou no Campeonato Brasileiro, e eu coloco para o senhor, o gauchão também é prioridade, haja vista, o Grêmio está buscando o seu 7º campeonato e hepta, nós tivemos 4 heptas na história do futebol do Rio Grande do Sul. E terceiro, o Soares foi oferecido ao senhor?
Vamos lá. Executivo eu já falei, Farid, vou repetir. Nós, por óbvio, sempre estamos avaliando a possibilidade de termos uma qualificação do departamento de futebol, né? Mas eu não posso e não vou, e talvez esse tenha sido um erro que eu não falei antes. Você não pode se prender num organograma. Porque quando você se prende no organograma, você se obriga a ocupar aquele organograma e muitas vezes o mercado não te oferece profissionais à altura para ocupar aquele organograma. Entendi. E aí você fica refém e vocês da imprensa, com toda a razão, nos cobram todos os dias. Então, esta é uma coisa que se aprende um pouco no futebol. É importante numa empresa ter um organograma, mas numa empresa você tem um mercado de opções de contratação de executivos muito maior que o futebol. O futebol tem, do nível que tu está falando, dois com perfil, nomes. Entendeu? Então, nós não vamos nos prender a isso. Agora, é evidente que se a gente entender que tem um profissional no mercado e que cabe na nossa fórmula de trabalho, que é uma forma coletiva, onde todos os profissionais de várias áreas são valorizados, e digo mais, todos esses profissionais servem de suporte para esse grande executivo. Trabalhei com o Rodrigo Caetano, um grande profissional, e ele sabe o valor que tem essa equipe. Essa equipe foi assediada por vários clubes ao longo desses 3 anos. Então tem um valor importante. E nós vamos manter essa linha de trabalho podendo observar o mercado. A tua segunda pergunta... Só desculpa, é que tem um gancho, tá? Tem um gancho. O Magrão, ele talvez possa ser alçado a executivo? O Magrão é um profissional que nós queremos que continue. O Magrão, ele veio exatamente pela sua qualidade profissional e por aquilo que ele desenvolveu nos Estados Unidos, né, numa liga totalmente profissionalizada. O Magrão tem o sentimento de quem esteve dentro do campo e no vestiário, a identidade com o clube e a qualidade profissional junto. São 3 questões importantes que estão agregadas num profissional. Então, ele pode sim assumir, como já vem assumindo, de fato, né, essas funções todas. A segunda pergunta, Gauchão é prioridade 0. Gauchão, nós precisamos esse ano, né, retomar isso. Sempre entramos para vencer. Infelizmente, há um bom tempo o Internacional não consegue vencer, mas tenho certeza que não será diferente agora o nosso empenho, a nossa dedicação, e a diferença agora sim será que nós vamos entrar para conquistar o título. E a terceira questão, não, o Soares não foi oferecido, né? O Internacional monitora evidentemente o mercado, mas não tivemos nenhuma conversa com o Soares, né? E entendemos naquele momento também que pelos valores anunciados, né, eram valores também que dificilmente nós teríamos naquela situação condição como o nosso rival, co-irmão, teve de construir, inclusive, apoios financeiros externos que viabilizaram. Inclusive, isso foi pauta da campanha. O Internacional teve que reconquistar credibilidade no mercado de investimento, no mercado financeiro. Porque ninguém queria investir num clube que não mostrava sinais nenhum de que ia enfrentar esse problema. E hoje a gente tem, não só pela discussão da campanha, de 2 grandes investidores se aproximando, mas de outros que estão no anonimato, mas que já admitiram para nós o seu interesse de se aproximar e poder ajudar o Internacional. Isso é importante em termos de contratação. Deixa eu trazer para a conversa aqui o torcedor do Internacional. Lucas Dias está na nossa central. São muitos questionamentos para o presidente Alessandro Barcelos. Alguns, por gentileza, Lucas. Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, para o presidente Alessandro Barcelos. Mais uma vez, parabéns pela reeleição no último final de semana. E, obviamente, presidente, o senhor entende, o torcedor questiona e pergunta muito sobre reforços. E um dos grandes nomes que surgiu durante a campanha do senhor foi do meia Gustavo Scarpa. Inclusive, o nosso superchat ali apareceu também um torcedor, o Eduardo, perguntando do Gustavo Scarpa. Muitas pessoas perguntando do Lucas Alário, Everton Ribeiro, mas eu quero deixar nesses 2 nomes que a gente até citou no final de semana. Gustavo Scarpa e Lucas Alário. Presidente, esses 2 nomes estão na linha que o senhor citou no início da entrevista de alguns nomes que estão mais próximos, aliás, de um desfecho positivo? Lucas, eu sei que o torcedor está preocupado com isso, nós também estamos trabalhando nessa direção, né? São 2 jogadores que tu citaste que despertam interesses, por óbvio, do Internacional, mas de outros clubes. Portanto, afirmar qualquer avanço nisso pode ser prejudicial para esse momento, né? Mas são jogadores, sim, que têm, vamos dizer assim, o nosso olhar, né?
mas são jogadores também difíceis, né? O próprio Scarpa, hoje no Olympiacos, também tem lá uma mudança que aconteceu agora, em meio à eleição, de direção, desculpa, de comando técnico, de diretor esportivo. Então, tudo isso passa por uma reavaliação deles, né? Mas a gente está trabalhando e, se for possível, por óbvio, nomes deste nível, a gente, se for possível anunciar logo, nomes desses níveis são nomes que a gente trabalha. Muito bem. Diogo Rossi. Presidente, no Grêmio, em dado momento, se falou muito da divisão, né? E a união sempre foi positiva para o Grêmio voltar a vencer. Por que eu estou fazendo esse link? Porque o candidato da oposição, ao senhor, que era Roberto Melo, ele disse na campanha que tinha o Claudinho, eu sou ruim de memória, tá, presidente? Mas tinha o Claudinho, o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Borré. Esses 4 jogadores, né, alinhavados. A pergunta que eu lhe faço para a união do Inter, ele já lhe passou esses 4 jogadores contratados para o senhor ter no ano que vem? Não passou, mas a gente conhece a realidade desses jogadores, né? Nós por óbvio, monitoramos o mercado, são jogadores importantes e a gente sabe a situação de cada um deles, né? E em nenhum momento a gente deixou de saber disso. Agora, são questões, algumas inviáveis para o Internacional, né? Sendo bem franco com o torcedor, né? Isso não significa pensar pequeno, pensar médio ou pensar grande. Pensar naquilo que é possível fazer, né? E claro que agora a nossa possibilidade ela é muito maior. E eu falei isso durante a campanha, nós vamos investir, né, em torno de 8 a 9 milhões de euros em jogadores, né? Nós vamos trabalhar com isso. Guardem esse número, me cobrem, não tem problema. É dinheiro. Tá? É isso que nós vamos fazer. Isso é para gastar comprando atletas? Comprando atletas. Tá? E nós vamos aumentar na folha de pagamento também na ordem de 8 a 9 milhões de dólares. Está no orçamento, será aprovado ou votado semana que vem, segunda-feira ou terça da semana que vem no Conselho. Esse número vai ser público e vocês vão poder confirmar o que eu estou falando. Um aumento na folha. É ano e ou janela, presidente? É ano e janela. Não. Aumento o salário é ano. Para investimentos. E o investimento é janela. Nessa janela. E o investimento é euro e o salário é dólar. dólar. Ou euro. Escolha a moeda se vocês quiserem, porque a variação hoje é pequena. É quase mínima. Mas se a gente pegar ali, às vezes tu compra da Europa e é euro, às vezes tu compra da Argentina. Mas se a gente dólar. pegar, são 100 milhões de reais no montante entre todo. 80 a 100 milhões, nesta ideia que a gente está trabalhando, né? Mas óbvio que aí você tem que olhar para o elenco, você tem que olhar para o planejamento, você tem que olhar de forma muito clara que nós precisamos de mais do que 1 ou 2 jogadores, né? E você tem que pegar esse valor e fazer ele ter eficiência. Claro que sim. Então, por isso que jogador de 15 milhões, primeiro já estouraria todo o orçamento, um jogador. Se fosse 15. Então, para a gente poder ter dimensão das coisas, para não ter aí uma falsa ideia também de que com esse dinheiro dá para trazer, né, o Cristiano Ronaldo, o Messi e mais um terceiro. Não dá. Então, mas dá para trazer jogadores importantes para essas posições. Uma pergunta X só, desculpa. É possível dizer publicamente para o torcedor do Inter especial, a folha é X e vai para X? É difícil, ela tem variações ao longo do ano, né? Mas uma média, assim, para o torcedor entender. A nossa folha vai chegar aí nos 12,5, 13 no limite. Perfeito. E hoje ela é... Em torno de 11, 10, 10,5. Perfeito. Uma questão só sobre janela, presidente. A gente está vendo o grupo atual do Inter e o senhor citou também sobre jogadores que quando entravam no decorrer dos jogos não davam resultado, mas eu quero ir para outra questão que é sobre o limite de estrangeiros. Afinal, o Inter já excedeu, né, esse limite no grupo atual. A gente vê alguns nomes sendo especulados, que também são estrangeiros. Como é que vocês estão planejando esse limite de estrangeiros? Eu sei que tem a Copa América ali na frente, onde o Inter deve perder 3 jogadores por 9 rodadas do Brasileirão, que é uma obsessão do clube. Mas tem não tem a Libertadores, tem a Copa Sul-Americana, mas dentro do Brasileirão, que é uma obsessão, podem jogar 7 por rodada. Como é que a direção planeja, né, esse limite de estrangeiros? Nós estamos trabalhando com planejamento que vai ter que rever essas questões e se for jogador estrangeiro nós vamos ter que manejar isso dentro do grupo, né? Ou ultrapassando o limite, sabendo que algumas rodadas, né, jogadores não vão poder estar presente, ou diminuindo a presença deles. Isso não é um impeditivo no mercado? Não, não é não, com certeza.
Ernest. E o Alan Patrick e o Rômulo, a gente tem alguma novidade essa semana, de repente? O Rômulo da compra e o Alan Patrick da ampliação do contrato? O Maurício fica? O Rômulo, com certeza, pelo prazo, tá preocupado, Faria. Eu acho excelente jogador. Maurício, na minha opinião, um dos melhores jogadores do Internacional. Joga uma bola. Mas para preocupação, tem bom negócio, a preocupação do Farid, o Maurício permanece conosco. Eu acho que é importante isso, um jogador fundamental. E tu falasse... Rômulo e Alan Patrick. Rômulo, nós temos a opção, já exercemos, logo acho que terminamos de fazer o desenrolar disso. E o Alan Patrick também, nós estamos já final aí, estávamos aguardando também o processo para confirmar. Vamos aumentar o contrato do Alan e teremos o Alan aqui por mais tempo, seguro aqui dentro. Muito bem. Presidente Alessandro Barcelos, muito obrigado pela gentileza, ter visitado aqui a Bandeirantes. Muito obrigado pela entrevista, é fundamental para o torcedor do Internacional nessa segunda-feira, onde já se projeta o próximo triênio, ouvir o presidente reeleito Alessandro Barcelos. A gente agradece muito, presidente. Obrigado, Gamba, obrigado a todos vocês e que a gente possa ter aí um triênio de sucesso, de títulos, de conquistas, né? E sempre acompanhando o trabalho de vocês, um trabalho importante, independentemente das críticas, que para quem assume o Internacional tem que saber que é assim, o Internacional vive de pressão e tem que dar resultado. E ao mesmo tempo também, quando der aí, um elogio sempre é bom, a gente agradece. Obrigado. Presidente Alessandro Barcelos foi nosso convidado aqui nos Donos da Bola. A gente vai fazer o seguinte, gente, intervalo comercial rapidinho. No YouTube, o Lucas Dias controla a massa, trazendo questionamentos da torcida do Inter. E a gente volta em seguida com muito mais assuntos aqui no programa. Já voltamos. Tô mandando uma mensagem pro Lucas Colar. Ele vai perguntar algo para mim, pro presidente ali no bastidor, tá? Alô, Lucas Colar. Olha teu WhatsApp aí, por favor. Aí, Lucas Colar, olha teu WhatsApp aí. Quero saber do Bruno. Não, ele não tá mais ali. Quero saber do Bruno Mendes. Vamos lá, vamos pro nosso intervalo aqui nos Donos da Bola. O pessoal já tá mandando mensagem no chat aqui do que foi a entrevista do presidente Alessandro Barcelos. O Lex mandou, tem que trazer o Everton Ribeiro logo. Pô, eu sou muito fã do Everton Ribeiro, tá? É craque. Everton Ribeiro é craque. Quem mandou aqui, ó, Andrezinho Produção. Acreditamos na sua idoneidade perante as finanças do clube, presidente. Queremos agora 6 reforços, 2 zagueiros bons, contratação de um meia nível Scarpa e Oscar. Pô, tá pedindo pouca coisa o torcedor hoje, né? Tamo bem. Ó, vamos lá, o pessoal tá mandando mensagem por aqui. Um abraço pro jogador, René de Lima Costa também tá na audiência, Jorge Mariano Crispim, o Mark Silva, Thiago Matos, Davi Nicola, gremistaço, mas tá na audiência também aqui no chat do YouTube. Ó, tem mais pessoal aqui mandando Pedro, Danilo Oliveira mandando mensagem, Guilherme Arruda, vai mandando aí no chat. O que tu achou da entrevista, cara? Gostou? Gostei da entrevista. Gostei. Foram 20 minutos que pareceram 10, de tão boa que foi a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, inclusive mostrar aqui que Felipe Gamba chegou do Uruguai com presentinhos, mimos, tá? Não sei se todo mundo pegou já, mas qualquer coisa é só mandar lá no @Felipe Gamba pedindo o teu alfajor uruguaio também, tá? Até porque geralmente ele tem feito um churrasco por mês na conta dele, é importante a gente deixar frisado aqui. No último churrasco, 3 de vocês aí do outro lado, 3 de vocês do chat vieram aqui na Band comer o churrasco pago pelo Felipe Gamba. Então, quem sabe no próximo mês você pode ser o agraciado, né? Então, já manda aí, já fica esperto. Quem mandou aqui, ó, Peças Bike já renovou com o Cudê? O presidente falou. Ele tem que ver uma questão familiar, pessoal, mas deve renovar, fica tranquilo. Felipe Rodrigues, salve Lucas Dias, salve. Marcelo Hinkel, o Lucas Dias está em forma, não é verdade. Não é verdade. Estamos passando do ponto, não estamos treinando certinho, bonitinho, mas estamos ali. Quem mandou aqui? Alfajor, Fernando Lalo. Não é esse alfajor que tu está pensando aí, cara. Léo Faller, tá na régua, Lucas. Tá na régua. Beijo pro Juliano Stradolini e pro Diogo. Quem mandou aqui, ó? Qual é que é? Ué. Quem mandou aqui? Quero churrasco, Birubiru. Então fica ligado, cara.
Fica ligado, já falei, uma vez por mês tem churrasco pago pelo Felipe Gamba, então fica aí atento. Quem mandou aqui? Douglas Fagundes. Um atacante e um zagueiro para começar o ano. É por aí, velho, é por aí. Mark Silva, Alan Patrick até 2027. Por mim, contrato vitalício com o Esporte Clube Internacional do Alan Patrick. Quem mandou aqui, ó? Edmilson Eusébio, o presidente tem que se unir com o Melo e agregar os investidores. Beijo. Deixa eu voltar para a nossa central para bater um papo com o Lucas Dias. Tem informação importante relacionada ao Grêmio, seu mercado de especulação, sondagem do Grêmio por Everton Ribeiro, senhor Lucas Dias. É por aí, Gamba. O Inter está se movimentando, o Grêmio também pensando na temporada 2024 em reforçar o seu plantel. Everton Ribeiro, nome que já surgiu no bastidor do Inter, do Grêmio em outro determinado momento e também de outros clubes como o Fluminense, por exemplo, no futebol brasileiro. Tem contrato até o final desse ano, até dezembro de 23 com o Flamengo. Ainda está com uma renovação travada no rubro-negro carioca e não se sabe se vai ficar no time do Tite para 2024 ou não. O Grêmio, nas últimas horas, também, assim como o Internacional em outro momento, realizou uma sondagem pelo meia de 34 anos. A tendência de momento é que ele não renove com o Flamengo, mas ele não descarta uma ida para o exterior e o empresário do atleta confirma que sim, o tricolor gaúcho fez um contato pelo meia Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, senhor Diogo Rossi, bom nome? Bom nome, um jogador interessantíssimo, né? Acho que, claro, fosse algum tempo talvez ainda mais impactante, caso houvesse a possibilidade de contratar, mas acho bom jogador. A informação que vem do Rio hoje é que o Tite sinaliza a montagem do elenco do Flamengo da seguinte maneira. O Everton Ribeiro não é extrema, não é ponta, não é jogador de lado. E como ele não é jogador de lado, hoje ele é reserva do Arrascaeta. Porque como meia é reserva do Arrascaeta. Então assim, não sei se o Everton Ribeiro, aos 34 anos, quer renovar com o Flamengo para ser reserva. Nesse momento. Bom ponto. Tá? Então assim, o Grêmio mapeia este atleta, fez uma sondagem ao seu empresário, confirmada, e é o seguinte, eu quero deixar uma coisa bem clara para o torcedor do Grêmio nesse momento, porque eu já fiz essa análise e procurei pessoas que me respaldassem sobre essa análise. Por que no Grêmio estão sendo ditos tantos nomes? Porque se tu olhar de sexta para cá, o que vazou de nome é porque o Grêmio fez um mapa muito grande de opções. Porque quer contratar de 5 a 6 reforços. Então, por isso, mapeou muitas opções. E essas opções estão mapeadas e várias pessoas começaram a procurar no mercado. Por isso, o Everton Ribeiro está nesta lista de opções de meias para a próxima temporada. Eu, Diogo Rossi, contrataria Everton Ribeiro hoje. O senhor Ribeiro Neto não contrataria Everton Ribeiro nem para o Grêmio e muito menos para o Internacional, senhor Ribeiro Neto? É que assim, ó, eu não discuto a qualidade técnica do Everton Ribeiro. Que camisa do... É inegável, entendeu? Me preocupa a sua competitividade, que aliás o levou à reserva, não só com o Tite, ele foi para a reserva porque ele compete muito pouco, né? E não é só por 34 anos, a gente viu o Soares competindo aí com 36. É por questão de biotipo, né? De característica, inclusive. E é um jogador que tem que o time jogar em função dele, né? Será que o Grêmio está propenso a fazer isso? Né? Aí tudo bem, mas vai custar uma fortuna e é um jogador que sem a bola também não participa do jogo. O Grêmio já tem um problemão esse com o Cristaldo. Ah, mas o Everton é muito mais jogador. Óbvio. Baita jogador, mas não marca ninguém. Mas então eu fico com reservas. Guardadas as proporções, em Ribeiro, aí eu vou lembrar de uma frase do Renato, do próprio Renato, para o Douglas, lá atrás, não lembro qual dos anos, vocês 16, podem me ajudar. Craque não marca. Né? Jogou o Douglas para jogou o Douglas para frente, do Douglas, jogou o Douglas e o Douglas jogou demais naquele Campeonato Brasileiro e principalmente naquela temporada. Contra o Corinthians, lembra? Então daqui a pouco o Everton Ribeiro pode não ter a intensidade para jogar com o Tite, mas entra porque na é uma lógica do craque não marca do Renato. Não, exatamente. E outra coisa, Alexandre. Porque o técnico faz também o esquema, né? Claro. Então o Tite, o Cudê talvez o Everton Ribeiro para o Inter não seria uma boa, porque o Everton Ribeiro é meio um Alan Patrick. O Cudê já teve que botar o Alan Patrick perto do ataque para isso. Tu falasse o que eu ia dizer a respeito do Douglas. O Douglas nunca foi um marcador e nem o Renato o queria como marcador. E vejo no Everton Ribeiro um jogador que se encaixa ao Grêmio, se encaixa. O Ribeiro fala que o Everton é reserva, né? Que não consegue a titularidade, mas também é reserva de quem? De Arrascaeta,
que é um extraordinário jogador de futebol. Eu acho que se o Grêmio está no caminho do Everton Ribeiro, está num muito bom caminho. Eu acho que é um jogador que tem a cara para chegar e jogar no Grêmio, vestir a camisa do Grêmio e ser o comandante do meio-campo gremista. E vários nomes surgiram no final de semana. Na mesa do presidente Guerra, me foi dito lá de dentro do Grêmio, que o nome do Cavani volta a ser... Eu não sei se o Cavani é a solução. Eu acho... Eu não tô achando graça, não sei por que graça é piada, cara. Não, mano, eu não sei por que é piada, sobre cara. o nome do Cavani. Não, qual é a piada? Mas e daí, deixa o cara. Calma, ele é um profissional. O Ribeiro é um profissional. É que o Ribeiro... São os mesmos que riram aqui quando eu falei do Edenilson, quando eu falei... É que gostam, é que aqui gostam de zoar dos outros. É melhor olhar pro seu umbigo. Então, eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. O nome do Cavani está sendo analisado. Tá? Querem contratar, contratem, não querem, não quero para genro, não quero para nada. Mas aí... Querem contratar, só estou falando que está sendo analisado. Perfeito. Eu ainda sou jornalista, Paulo. Não é isso. Eu ainda sou jornalista. Não é isso. Embora alguns não pensem, eu ainda sou jornalista e tenho muito orgulho da minha profissão e do meu diploma. Para cima de mim, não. Calma. Eu não entendi o que aconteceu aqui. Eu vou explicar o que eu não entendi. Virou palhaçada? Não, só um pouquinho. Pô, traga uma informação e vira palhaçada. Por que isso? Eu não tô rindo. Vamos respeitar mais. Sem dúvida. Eu respeito todo mundo. Eu te respeito muito como profissional e eu jamais riria da tua informação. O que eu ri foi que a partir do nome do Cavani, que tu colocou o Ribeiro, eu sim, lamentou a busca do Grêmio pelo Cavani, não da tua informação. O Cavani é o que vem de novo, que é outro ex-jogador. É uma opinião do Ribeiro sobre o jogador, não sobre a tua informação. E vou repetir, o Cavani demonstrou na sequência que foi uma das maiores sortes do Grêmio ele não ter vindo para cá. Sem nenhuma dúvida. Olha o que não está hoje fazendo ele no beira o ex-jogador. Então, só para deixar muito claro aqui no programa, não é uma opinião sobre a tua informação, não é meu papel, até porque eu também sou repórter e não gosto quando fazem isso comigo, então jamais faria isso com um colega de bancada, então é só uma reação à opinião do Ribeiro Neto e não sobre a tua informação, para deixar claro aqui. Tem duas questões, né? Tu vê, o próprio Cavani, o Ribeiro, vamos dizer assim, achar um problema é o que ele não fez do Boca, porque o Boca talvez não seja campeão da Libertadores, justamente porque não tem. E não fez do Boca. E outra, né? A maior prova de que a análise do Ribeiro também é correta da falta de intensidade do Everton Ribeiro, tu disseste, né, que ele é reserva do Arrascaeta, perfeito, só que ele já foi companheiro do Arrascaeta também. No Cruzeiro. Em melhor... Não, e no próprio Flamengo. E no próprio Flamengo. Mas então, assim, claro, é muito tempo atrás. Mas, de qualquer maneira, vale destacar essa questão da falta de intensidade, sim. Eu sei que a gente tem que avançar, mas é que ser reserva do Arrascaeta não é demérito. Claro que não. Claro que não. Não, e o cara que não. E o jogador que é reserva, que é reserva do Arrascaeta entende, né? Eu sou reserva do Arrascaeta. Mas eu falo no sentido da intensidade, né? Que é onde o Ribeiro está batendo. Não, ele vai ser caro. Caríssimo. Tem que ver o JP Galvão. Perfeito. Essa inutilidade é caro. Esse cara é ruim. Tem um detalhe fraco, não vale um tostão. Tem só um detalhe sobre o Everton Ribeiro que eu acho que vale para qualquer jogador de alto nível, que é o caso específico do Everton Ribeiro na minha visão. Quando acabar o campeonato ou a temporada, haverá sempre alguém para dizer assim, não fosse o Everton Ribeiro, o Grêmio não estava lá. É por isso que tu contrata esse tipo de jogador. Exato. É a mesma coisa que foi feito com o Soares. É isso? Tu tira os gols do Soares, o Grêmio tinha feito 43 pontos no Brasileirão. Exato, por isso que o Grêmio contratou o Soares. Para fazer 68. Guardadas as proporções, o Juventude, quando anunciou o Nenê com 40 anos, todo mundo detonou o Juventude. Porque agora não sobe mais, vai cair para C. O Nenê levou o Juventude para a Série A. Então quase fácil. Sem o Nenê não subiu. Sem o Nenê não sobe. Muito bem. Vou pegar uma aguinha de Melissa ali por fora. É só segunda-feira. Tô ótimo. Nervoso, gente. Não tô nervoso. Vamos lá, vamos para a nossa central. Lucas Dias, duas informações, tá? Primeiro, possível bloqueio de bens do Grêmio e o Grêmio interessado ou, de alguma maneira, especulando o goleiro João Paulo, senhor Lucas Dias. Pois é, Gamba. Em relação à questão do bloqueio de bens, tá? Uma informação do nosso Caliel Dornelles na Rádio Bandeirantes foi trazida ontem à noite de que o Cascavel, que tem 30% dos direitos do meia Bitelo, no qual o Grêmio vendeu por cerca de 10 milhões de euros, 52 milhões de reais para o Dínamo de Moscou, ainda não recebeu os 30% que teria direito dessa transação.
Por isso, o clube do Paraná, que já havia ameaçado inclusive ir à FIFA por conta dessa dívida, agora está pedindo um bloqueio de bens das contas do Grêmio. A outra informação é em relação ao goleiro João Paulo, um dos destaques das últimas temporadas no Santos e que a tendência é que deixe o clube da Baixada Santista por conta do rebaixamento para a Série B. A tendência é que o Santos tenha aí um enxugamento da sua folha salarial e dispense diversos jogadores hoje titulares. João Paulo é um deles e o Grêmio fez um contato recente com o staff do atleta. Vamos lá. Lucas Dias, da nossa Central Internacional, campeão da Ladies Cup, meu caro Lucas Dias. Pois é, Gamba, o Internacional acabou vencendo ontem a Ladies Cup, mais uma temporada que o Inter vence, inclusive algumas despedidas devem acontecer no elenco feminino do Inter depois da competição. A Jenny e a goleira Gabi Barbieri estarão indo para o Flamengo. A gente acompanha aí o primeiro gol da Belém Aquino, finalização de perna canhota no cantinho, abrindo o marcador contra o Santos. Primeiro título aí do novo técnico do Internacional, depois do Lucas Piscinato deixar o clube recentemente, está indo para o Corinthians. Esse golaço da Belém Aquino, o Internacional campeão então, Gamba, da Ladies Cup, aí o drible de perna direita, a finalização no canto da goleira santista. E o Internacional, mais uma vez, ganhando essa competição no futebol feminino. Campeão invicto. E que golaço da Belém Aquino, hein, Lucas Colar? Está em final de contrato a Belém Aquino, inclusive, né? Teria que renovar o contrato. Tem, né, propostas aí do Corinthians e do Flamengo, até onde se sabe. É uma renovação importante que o Inter precisa fazer. E vale o destaque para o ano das gurias coloradas, na verdade, desde o ano passado. Excluindo a final do Gauchão do ano passado, onde o Inter perdeu de uma forma vexatória para o Grêmio. O Inter foi finalista do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Corinthians. Este ano, né, só não chegou à final da Libertadores porque caiu nos pênaltis, porque teve uma jogadora a menos durante os 90 minutos. Campeão gaúcho dentro da arena e agora campeão da Ladies Cup, né, com este golaço da Belém Aquino. Então, parabéns, né, para as gurias coloradas, que também devem ter um maior investimento. Então, essa é uma promessa que fez o presidente Barcelos durante a campanha. E aí acho que a gente vai conseguir, né, chegar no patamar ali de Santos, Corinthians e brigar forte também em âmbito nacional. O presidente Alessandro Barcelos esteve aqui na abertura do programa, foi perguntado sobre Lucas Alário, o nome que está na pauta do Internacional. As últimas informações sobre Lucas Alário, senhor Lucas Dias. Vamos lá, Gamba, atacante de 31 anos que está no Eintracht Frankfurt da Alemanha. Vale a gente ressaltar que por lá ele está no banco de reservas. Foram pelo menos um pouco mais de 25 jogos do Eintracht Frankfurt na temporada na Alemanha. Ele não tem nenhum gol e nenhuma assistência. Nas últimas temporadas, sim, ele tem um número relevante de gols e assistências, também saindo do banco de reservas. Isso no Eintracht Frankfurt. Quando esteve no Bayer Leverkusen, sim, foi artilheiro e foi titular durante a sua passagem por lá, inclusive jogando com Charles Arangues hoje no Internacional. Ele tem um contrato até junho de 2025 e por ser reserva hoje no Eintracht Frankfurt, o clube da Alemanha quer negociar o Lucas Alário e teria uma condição mais facilitada para isso, Gamba. Até um bastidor interessante, quando o presidente Alessandro Barcelos foi em fevereiro para a Alemanha para negociar o pré-contrato do Arangues e depois ir para a Turquia para fechar com Luiz Adriano e Ener Valencia, o plano A dos atacantes não era o Ener Valencia, e sim Lucas Alário. Na época o Inter tentou um empréstimo, não conseguiu, tentou o Borré também, no fim das contas fechou com o Ener Valencia na Turquia. Lucas Colar, vem ou não vem? Te agrada ou não te agrada Lucas Alário? Lucas Colar. Eu acho que dá para fazer uma leitura sobre essa busca do Inter pelo Alário. Primeiro, o Cudê vai ficar. Então, o Inter vai jogar com 2 atacantes e a gente vai ter que remanejar a posição do Alan Patrick. Me parece uma leitura, né, dando um pouquinho mais de liberdade para o Valencia, que foi onde, para mim, ele mais rendeu. Fora da área, jogando com maior liberdade para arrancar, para ter o espaço, a explosão e o chute de média distância. Eu gosto do Alário, acho que ele é um excelente jogador, né? Foi campeão da Libertadores com o River em 2015, naquela campanha que o Inter caiu na semifinal. Não vem jogando, né? Então é óbvio, né? O Inter só pode trazer esse jogador porque ele não está jogando. Se ele estivesse jogando no Leverkusen ou no Frankfurt, ele jamais, né, seria cogitado para voltar ao futebol brasileiro. Então acho que tem condições, né, do Inter recuperar, é um ótimo finalizador, não é um perdedor de gols, né, como cita o Ribeiro Neto. Então acho que se o Inter contratar, né, e construir como constrói ofensivamente, o Alário vai dar muito certo no Inter, torço para que essa contratação seja concretizada. É muito bom jogador, sem sombra de dúvida. Lucas Dias, Luan do Palmeiras, está na mira do Grêmio? E cada vez surgem mais nomes, né, Gamba? Do lado do Grêmio, do lado do Internacional. E o Grêmio, procurando por zagueiros para a próxima temporada, procurou informações e fez uma sondagem pelo zagueiro Luan, de 30 anos,
campeão da América pelo Palmeiras, atual campeão brasileiro lá no Alviverde em São Paulo, não vem tendo tanto espaço, não é um titular hoje com Abel Ferreira e ainda tem um contrato até dezembro de 2024. Esse nome entrou recentemente na pauta do Grêmio e pode ser uma possibilidade, claro. O Tricolor ainda deve confirmar a renovação de contrato de Renato Portaluppi, mas faz as suas primeiras buscas para a próxima temporada. Luan não é melhor que o Rodrigo Eli. Farido, te agrada? Essa frase é boa, hein? Luan não seria melhor que Rodrigo Eli. O Luan não é melhor que o Rodrigo Eli. Eu gosto do Rodrigo Eli. Eu acho bom zagueiro o Rodrigo Eli. Eu acho que são parecidos. O presidente Guerra está viajando para o Rio hoje. Vai tratar da renovação do Renato e vai tratar da situação do Everton Ribeiro. Vai para o Rio de Janeiro o presidente Alberto Guerra e é importante que se mexa, o Grêmio tem que se mexer. Tem Libertadores logo ali, não interessa, tem que fazer grupo agora, tem que montar grupo agora e principalmente tem que renovar logo com o Renato. Eu tenho uma informação sobre essa situação do Renato que é a seguinte, não há nada mais para se acertar entre o Grêmio e o Renato. Perfeito. O que tem que se acertar agora é o Grêmio com o Gauchinho, que é o valor de quanto o Renato vai ganhar na próxima temporada, tá? Eu não falo valores, não é o meu perfil. Tá. Se alguém quiser falar, fiquem à vontade. Mas a pedida de aumento salarial é de 1/3 do valor que ele ganha hoje. Todo mundo sabe, ou é público, aí não sei se é público, de quanto o Renato ganha. O pedido é 1/3 de aumento. Eu sou ruim de matemática, mas o Grêmio não achou caro, tá? Quanto? Quanto é que ele ganha hoje? Se ele ganha 1,2 milhão, ele vai ganhar mais 400 mil reais. Se é esse o valor, é isso aí. 1,6 é isso por Renato por mês. Eu vou te dizer o que eu acho e vou dizer o que o Grêmio acha, tá? O que o Grêmio acha? Ficou um pouquinho mais alto do que o Grêmio queria. Perfeito. Mas não acha absurdo. Isso é o que o Grêmio acha. O que eu acho? Ele é o segundo melhor técnico do Brasil? É uma pergunta dentro do que eu acho. O segundo melhor técnico o Abel do Brasileirão. Indo embora? Com o Abel Ferreira indo embora? Não, é que o Abel é o melhor. Vamos pontuar que o Abel é o melhor? Do Brasileirão. É o Tite o segundo? É o Tite. Tite segundo. Tá, então ele fracassou de novo, hein? Tá, ele seria o terceiro, então? Terceiro. Seria o salário do terceiro melhor técnico do Brasil. Tá no patamar. Gente, não tem plano B de ambas as partes. O Grêmio não tem plano B e o Renato Não, o também Renato tem um plano B. Qual é? Ficar em casa. Isso, que é o que ele não tem problema em fazer. Não vê a necessidade de trabalhar se não fechar com o Isso, Grêmio. é assim, ó. É isso. Ou é o Grêmio dentro dos moldes que ele gostaria, ou ele vai ficar em casa, que é o que ele quer. E mais, a informação que eu tenho é que até sexta o Grêmio vai anunciar a renovação do Renato. Me parece que tem que ser o quanto antes, né? Talvez vai baixar lá, sei lá, 1,5, em vez de 1,6, 1,5. Mas vai E fechar. aí fica a questão dos prêmios, se chegar na vai Libertadores, fechar. na Copa do Brasil. Mas é que não tem como pensar o 2024 do Grêmio sem o Renato. Não acho um pouco absurdo. Você já está pensando em contratações, falou tudo o que falou durante o ano, construiu o time da Ele já está buscando jogadores indicados por ele. O Renato telefonou pro Cássio, cara. Sairia muito mais caro do que o Grêmio vai pagar, o Grêmio começar de novo um planejamento, entrar de novo outro treinador, modelo de jogo. E eu acho um tanto quanto absurdo. E aí não é pelo Renato, poderia ser qualquer treinador, digamos aqui, que tivesse sido vice-campeão brasileiro, o Diniz, tá? Sei lá, não, o Pedro Caixinha, vice-campeão brasileiro. É meio absurdo tu pensar que o próximo ano tu não vai começar com um técnico que foi vice-campeão com o teu time, sem nenhuma dúvida. É meio O Inter bizarro. fez com o Mano ano passado. É isso. Bom, gente, hoje, 11 de dezembro, 40 anos da conquista do título mundial do Grêmio, 1983, em cima do Hamburgo. A gente está colocando na tela aqui os gols de Renato Portaluppi. Que gol, hein, Farido? Que gol do Renato lá em 83, Farido. Camiseta do Renato aqui, ó. Mundial. De 83. Que camisa. É bonita, né? Bah. Onde é que tu tava, Farido? Quantos anos tu tinha nesse Mundial? Eu Mundial? estava na minha casa, com meu amigo Eduardo, meu amigo irmão, assistindo o jogo com meu pai e com a minha mãe. Tinha 16 anos. Depois do jogo, meu pai nos deu para cada um uma garrafa de espumante. Com 16 anos, fomos para João Pessoa, onde teve a concentração de 30 mil gremistas. Foi inesquecível. Inesquecível. Jamais vou esquecer esse momento. Tá lá, Renato. Tem 2 pontos sobre isso. Essa é a maior conquista da história do Grêmio. Perfeito. Tá? Com o Renato, que é o maior ídolo da história do Grêmio. Não é por estes 2 gols, que são extremamente importantes, fundamentais, os maiores da história do Grêmio, que o Grêmio mantém o Renato hoje. Se mantém o amor ao Renato,
pelo que ele fez como jogador e se admira e admite que ele é um grande treinador pelo trabalho como treinador. Essa é a maior conquista da história do Grêmio, sem dúvida. É a primeira conquista, assim, de expressão mundial do futebol gaúcho, né? Nunca vai se esquecer isso. Hoje, às 5 horas da tarde, na Grêmio Mania, os campeões do mundo estarão lá para autografar as camisetas da conquista do Mundial. 40 anos que se comemora hoje. Então, o torcedor que quiser ir à Grêmio Mania hoje, 40 anos dessa conquista e, obviamente, né, vai ter a oportunidade lá na Grêmio Mania de tirar foto. De Bela lembrança, Diogo. 5 da tarde lá em foto, autógrafos com os campeões mundiais. O Ribeiro gosta muito de falar aqui no programa, mandar né, um abraço ao Zé Carlos Duarte, que é vice-presidente do Grêmio, que faz um trabalho de resgate aos ex-jogadores espetacular. Valorizar a história, né? Isso é histórico. Valorizar a história. Mas o que eu queria colocar para ti, Ribeiro, é a questão de a linha da mediocridade, né? O Além Mampituba, o Alemar, né? Quando a dupla Grenal consegue romper fronteiras. Tá aí um exemplo, 83. É isso aí. E essa é a régua da dupla Grenal, conquistada por méritos de ambas as equipes, né? Que hoje se resume a abaixo do Mampituba, o que é triste. Muito triste. Sem esquecer que a dupla Grenal já tinha passado no Mampituba e eu não estou querendo Não, quem foi primeiro, quem foi segundo. Não, eu tô dizendo que foi quem rompeu. E é por isso, nesse sentido, foi rompido o Mampituba. Sem dúvida. Como a gente quer sempre, né, tentar pelo menos igualar o outro e acima do Mampituba. É isso aí. E não dá para esquecer que, e o Ribeiro fala, e eu sei que ele está dando essa cutucada sobre o histórico por causa do Soares, né? Ninguém está comparando a passagem do Soares aqui na camisa do Grêmio com o que o Renato fez em 83. Né? Acho que histórias elas têm tamanhos diferentes e realidades diferentes e as coisas podem ser históricas mesmo assim. Existem livros bons, existem livros maravilhosos e mesmo assim são histórias escritas em livros. Né? Nada é comparado. Não dá para esquecer que o Grêmio chegou outras 2 vezes à final, né, do Mundial. Né? Em 95 tivemos a oportunidade de ser campeão, ficamos muito próximos. Né? Em 2017 eu tive a oportunidade de estar em Abu Dhabi e o Grêmio não ficou nem perto de ser campeão mundial naquela oportunidade. Mas exatamente, por isso tem que se valorizar. Falando sobre times brasileiros, né? É muito complicado que a gente veja isso acontecer. O Fluminense vai ter uma oportunidade agora cada vez mais difícil. E está cada vez mais difícil. O Fluminense vai pegar um europeu árabe, e o novo formato do Mundial, vai ser mais ainda. ouso dizer que será impossível. É impossível. Impossível no novo formato. Vamos lá, gente. Vamos colocar na tela, então, o resultado final da nossa enquete para Pôquer, transformando vidas com esporte. Pergunta de hoje foi para a torcida do Internacional em cima da reeleição de Alessandro Barcelos. Com a reeleição de Alessandro Barcelos, você acredita que o Inter será campeão em 2024? Resultado significa o otimismo da torcida colorada nesse fechamento de ano. 65% sim, 35% não. Lembrando, o presidente Alessandro Barcelos esteve aqui no início do programa. Para quem não acompanhou, vocês podem acompanhar no YouTube. O presidente falou muito sobre isso, sobre títulos, e que a prioridade do Internacional em 2024 será o Campeonato Brasileiro. O Inter vai tratar o Brasileiro em 2024 como 38 finais. Quer criar um ambiente no Beira-Rio para isso, quer colocar um público médio de 35 mil torcedores para, enfim, voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro. Donos da Bola, vai ficando por aqui. Na Rádio Bandeirantes vem aí na sequência o apito final. Apito final hoje com Luiz Henrique Benfica, meu conterrâneo. Bora, Benfica! E aqui na Band, ele já está entre nós, Alexandre Mota. Tudo bem, Motinha? Saudades do amigo, né? Igualmente. Como é que estava lá? Tudo bem? Bem demais. Muita parrilha. Tem um presentinho pra ti aí, ó. Eu sei que tu tá numa dieta, tu tá cuidando, mas eu trouxe alfajores uruguaios pra ti. Eu cuido muito do meu preparo físico e é um gasto emocional, físico e outros tipos de gasto. Então, assim, para manter esse corpinho de bailarino espanhol, não é fácil. Bailarino espanhol. É comida que você trouxe para mim, né? É comida. Eu vou pegar, posso pegar? Para não errar, pega ali. Eu vou lá, essa caixinha aqui. Essa aí, tem um alfajor então, pra ti aí. Cadê aqui? Oh, meu Deus, olha só, que maravilha, hein? Olha, que coisa linda. Lá em casa, se eu levar para lá, vai ser complicado, porque tem um que é viciado, né? Gaelzinho, é? Não, o Gael tem seletividade alimentar por causa do autismo, mas o meu mais velho, né? Ele ama
ama alfajor, mas ama, Leva então eu pra vou ter ele. que esconder. Agora, esconder na geladeira, em que lugar que eu posso colocar? Porque se deixar fora do calor que tá fazendo, vai derreter tudo, hein? Bota Ele vai procurar lá, na ele fruteira, na fruteira. vasculha lá também. Quer uma sugestão? Quer uma sugestão? Entre o alface e a couve-flor? Não, coloca na barriga. Na boa, Mata antes. eita. Ribeiro Neto disse tudo, né? Esta barba erótica. Agora, presidente reeleito do Internacional, eu perdi a primeira meia hora, né? Estava nos afazeres do programa, ele esteve aqui e falou bastante sobre o que ele pretende para o próximo triênio, é isso? Bastante. Muito boa a entrevista do presidente Alessandro Parabéns, Barcelos. parabéns a todos vocês, hein? Muito boa entrevista, presidente aberto, franco, né? Falando sobre tudo, falando da nova folha do Internacional, né? Mensal, que pode bater na casa dos 12 milhões. 8 milhões de euros para investimento na contratação. De 12 a 8 13, milhões né? de euros. Para investimento. Que Para maravilha. investimento. um Para vídeo. investimento. Bruno Mendes chega a que horas? Difícil. Muito difícil a contratação. Será? O presidente falou sobre isso. O Muito empresário difícil. está querendo levá-lo para a Europa, né? Pedem muito. Pedem muito. Lá no meu time, eu não vou nem falar, porque Renato Augusto já está no Flusão, o Gil está no Atlético Goianiense, e quem mais? Juliano, não sei para onde vai, e também Cantígio, também não sei para onde vai. O Juliano foi oferecido ao Grêmio, mas não foi. O tricolor não quis, né? Que horas lá na Grêmio Mania, ô jogou? 5 da tarde. 5 da tarde. Sabe que eu vi esse final de semana que o Marcelino Moreno, o argentino que estava no Curitiba, interessa ao Corinthians, respeitosamente, né, Mota? Mas dá uma queda. Não, mas eu acho que dá uma queda no patamar do Corinthians. Né? Perfeito. Eu também acho. Marcelino Moreno não é um jogador que o torcedor do Corinthians espera, Sabe assim, né? o balde de água fria, Isso. né? Do novo presidente. Marcelino Moreno. Eu sou da época de Marcelino Pão e Vinho. Marcelino Moreno, nunca ouvi falar, é do Curitiba, né? Marcelino Carioca. Marcelino Carioca. Não, Marcelino. Marcelinho é uma coisa, sim. Marcelino é Brincando, outra. claro. Agora, o Farid, até às 5 da tarde, você dá tempo de você comprar uma camisa tamanho 3G do Grêmio pra mim. Viu? Presente pro Mota, Bom, tá tu aí. merece. Tá? Missão Eu pra vou ti. às 5 da tarde na Grêmio Mania. Boa. Foto, Vou lá com o autógrafo. nosso, quer dizer, com o Grêmio Futebol Portuguesense. É isso, Mota. É Bom isso programa. aí. Tá aí, vou comer daqui a pouco. Mata Alfajor, agora. esse daqui é meu, ninguém Vamos. tasca, hein? Hoje 40 anos do Mundial do Grêmio. 40 anos do nosso, quer dizer, do Mundial do Grêmio, é isso aí. Isso aí, então tá bom, amanhã tem mais Donos da Bola, né? Voltou mais musculoso o Felipe Gamba do Uruguai, hein?